Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Edição especial hoje de Dia dos Namorados e também teremos uma entrevista pra lá de especial aqui no nosso programa. Olha, Dia dos Namorados, a gente sabe que é uma data aqui, principalmente para os mais jovens, né, muito significativa, né, representa muita coisa. Representa principalmente o reforço de uma união que está apenas começando, né? Quem já viveu um pouco mais sabe o quanto essa relação ela terá dificuldades e o quanto terá de alegrias também ao longo de uma jornada, né? Quando você escolhe alguém para ficar ao seu lado, tem que ter disposição, tem que ter carinho, tem que ter respeito, tem que ter reciprocidade, cumplicidade, e isso tudo depois, com os anos, se transforma em amor. Então, pensando no Dia dos Namorados, nas transformações sociais, né, no que a gente pode entender hoje como namoro, nós vamos reviver, na abertura do nosso programa, a análise feita pela treinadora comportamental, treinadora física e comportamental, Leilani de Paula. E depois do nosso bate-papo, eu volto para anunciar o nosso convidado do segundo bloco do Farol de Limeira desta quarta-feira, dia 12 de junho. E eu estava dizendo o seguinte, né? Esse é um assunto que evolui com o tempo, porque a sociedade evolui. Por exemplo, no meu tempo, namorar era uma coisa, talvez no seu tempo, namorar era outra coisa. Vamos passar pelo tempo, falar um pouco sobre isso, Leilani. Namorar, hoje em dia, significa o quê? Namorar é eu ter um companheiro, é ter alguém para dividir esses momentos mais íntimos. Mas o que está acontecendo hoje, no meu tempo, vamos dizer assim, e comparado a um tempo dos meus avós, é bem diferente o ritmo do namoro. Então, se for comparar antigamente, existia um romantismo maior, um respeito maior pela mulher, e não havia essa necessidade de gostar de alguém como está vendo hoje, uma necessidade de namorar para não estar sozinho e aceitar qualquer migalha. Essa é a maior preocupação hoje, porque eu pergunto para quem está solteiro nessa véspera de Dia dos Namorados, como que você está? Está bem? Ou está desesperado ou está baixando aquela depressão porque não tem ninguém? Então é isso que eu digo, a diferença de solitude e solidão. E a recomendação que eu sempre faço é: encontre-se na sua solitude, esteja bem por inteiro antes de querer namorar alguém. Porque se você estiver com algum vazio interno, você vai atrair alguém com vazio interno. Então, se você quer encontrar alguém de valor para que você tenha uma relação saudável, romântica, uma relação que você realmente se sinta cúmplice desse parceiro, você precisa primeiro passar pela sua solitude, para que você possa inteira transbordar, compartilhar momentos especiais ao lado de alguém. Porque na solidão você vai buscar alguém também que está faltando algo dentro dele. Bom, você está falando de solidão, né? Eu queria lembrar que namorar, por exemplo, impõe responsabilidades recíprocas, né? E, por exemplo, né, levar para jantar, dar flores, por exemplo. Eu já reservei um pouquinho de flores, um buquê de flores para a Márcia no Dia dos Namorados. E dizem, né, Nelly, que antigamente as pessoas eram um pouco mais românticas, né? Queria que você falasse sobre romantismo. É algo que está se perdendo, Leilani? Sim, eu percebo que existem pessoas ainda que cultivam esse lado romântico, alguns homens que dão muito valor, inclusive tem homens que gostam de presentear ainda com joias. E, inclusive eu perguntei para uma amiga que vende joias, se existe ainda esses homens? Ela falou, existem, mas ainda são os homens mais velhos, porque os mais jovens não têm essa preocupação em o que dar, como presentear. Então, às vezes nem o presente é dado. Às vezes, o presente é dado só no início do namoro, ou então naquela fase da conquista. E depois se esquece de tudo isso. Então, para conquistar, vale tudo. Vale as flores, vale o romantismo, vale uma joia, e depois acaba entrando
naquela zona de conforto. Ah, já conquistei mesmo, então agora, vamos sair para jantar, ou então nem sai para jantar mais, né? Então existe uma zona de conforto, sim, dos casais, mas que eu não responsabilizo só os homens, tá, Roberto? Porque eu acredito que tem que ter essa parceria dos dois lados. E quando a mulher, ela também tem esse lado de estar pronta para receber o romantismo, né? Porque às vezes o homem até tem a vontade de fazer, mas ela não recebe isso como positivo. Ela às vezes tira sarro, ou então não recebe isso com esse amor. Então ele tem vergonha, ele é bloqueado nesse exercer do romantismo. Eu já tive amigas que falaram: ele fez uma coisa tão fofa, eu dei risada. Eu não sei se eu fiquei nervosa, ou se eu achei aquilo muito brega, porque eu achei que isso não existia mais. Esse romantismo, achei que era do tempo da minha avó, mas ela estava namorando um cara mais romântico, só que ela não estava pronta para receber. Então, olha como a mulher também precisa ter essa sensibilidade de saber receber, porque daí isso também aumenta essa conexão entre o casal. E isso é importante, resgatar esses hábitos que são saudáveis. E o romantismo faz parte de todo esse envolvimento, de todo esse carinho, de toda essa relação que a gente chama de uma relação saudável e natural, né? Bom, vou colocar uma outra coisa para você discutir comigo, que é o lado sexual. Porque as pessoas namoram e, invariavelmente, vão em busca de companheirismo, em busca de sexo também. Lá atrás, né, não era tão comum que os namorados praticassem atos sexuais. Estou falando há 60, 70, 80 anos atrás, antes do casamento. Depois, houve uma tolerância maior em relação a isso, as pessoas praticamente namoram e já praticam sexo. E, mais recentemente, tem o tal do ficante, né, Elani? Tem um sujeito que não é namorado, ele é um ficante, ou a moça ou o rapaz. E, por ser ficante, o sexo praticamente é o principal componente dessa relação. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, todo esse movimento de muita liberdade, principalmente sexual, prejudicou demais a mulher. E a mulher, ela está cada vez mais ferida nas relações. Por quê? Porque muitas vezes esse ficante, no primeiro encontro, ela está tão sedenta de amor, de afeto, de carinho, de preencher esse vazio existencial, que ela já vai querendo entregar tudo, tudo. E o homem, a energia masculina, o homem, ele é caçador, ele quer caça. Se você entrega essa caça já de bandeja e logo no primeiro jantar, ele vai para outra caça. Então, isso é muito instintivo no homem. O homem, após um orgasmo, ele já quer a próxima caçada. E a mulher, após um orgasmo, ela tem aquela vontade de estar abraçadinho, já querer mais envolvimento, de estar juntinho. O homem não. Então, nós precisamos primeiro entender que é importante gerar uma conexão neural quando você estiver conhecendo alguém e não se entregar logo de cara. O quanto é importante dizer não, porque daí você vai trabalhar realmente com essa conexão, com um envolvimento, porque se você já entrega isso de bandeja, você não gera conexão. Então, daí, isso está prejudicando muito as relações hoje em dia. E esses ficantes, eles se esquecem que muitas vezes uma ficada pode engravidar. E o que está acontecendo? Muitos filhos, muitas mulheres engravidam, esses homens não assumem a responsabilidade, porque, afinal, eu nem tive tempo de conhecer essa mulher e não sei se eu quero casar com ela, mas teve um filho nessa relação casual. Então, o que está acontecendo hoje é um aumento da promiscuidade, um aumento da doença, sim, sexualmente transmissível. Então, é preocupante, é. E a principal prejudicada nisso tudo é a mulher. Porque ao passo que ela engravida, ela tem um filho para o resto da vida dela. Então, isso eu só venho observando o quanto nós estamos cada vez mais machucadas, mais carentes e muitas mulheres aí sozinhas. E o que tem aumentado de mãe solo gradativamente, anualmente, é um número assim muito, muito grande. Então eu digo que resgatar esses valores, principalmente de se resguardar mesmo.
de se proteger em relacionamentos. É um ato de amor próprio. Então eu vejo que as mulheres estão desconectadas do seu amor próprio e estão extremamente machucadas por vários relacionamentos falidos aí, traições. Então eu digo que se a gente não tiver essa autorresponsabilidade de olhar para dentro e buscar realmente uma melhora dos nossos valores, resgatar esse valor pessoal de quem eu sou, o que eu pretendo da minha vida, o que que eu quero como um relacionamento? Mas se eu quero um homem melhor, eu também tenho que me tornar uma pessoa muito melhor. Então, agora é o momento, eu falo que as mulheres têm que investir. Investir em autoconhecimento para que você possa buscar esse amor próprio antes de amar alguém. Para que você possa minimizar todos esses impactos aí sobre a mulher e toda essa falta de responsabilidade de ambos e que acaba sobrecarregando a mulher. Deixa eu te fazer uma última colocação também, né, sobre a necessidade do namoro, né? Quanto mais o tempo passa, as pessoas vão se conhecendo, né? O homem, ele não consegue esconder as suas atitudes, seus desejos, suas vontades e o seu próprio comportamento social durante todo o tempo, né? Se a gente está falando em 2 anos, 3 anos, 5 anos de namoro, durante 5 anos é difícil uma pessoa mentir o tempo todo e assim também acontece com a mulher. Há alguma relação entre a longevidade do namoro e uma certa segurança para esse casal, digamos, no casamento que será anunciado depois disso? Olha, eu vejo, antigamente a gente falava assim que os opostos se atraem, né, Roberto? E era isso que era duradouro. E tem que ser uma pessoa diferente de você, os opostos, enfim. Hoje eu digo que nós temos que ter 4 pilares para que você tenha certeza que essa relação pode funcionar. E os 4 pilares são: você tem que ter, primeira, valores semelhantes. Quais são os seus valores e princípios? Eles têm que ser semelhantes. Isso envolve religião, a sua fé, a tua política, enfim, o que realmente a gente não está afim de negociar. Isso é importante. Os valores. Os sonhos, eles têm que ser sonhos compartilháveis. O que eu sonho, o que ele sonha, está na mesma rota? A gente está falando a mesma língua? Então, depois vem a questão de uma rotina sincronizada. Ele é DJ e eu gosto de correr de manhã. Isso funciona? Ele trabalha de noite e eu quero acordar cedo. Isso vai dar certo a longo prazo? Então, assim, isso é muito importante a gente avaliar. E a última coisa é a atração. Só que o que acontece? A gente já se conecta com a atração. Nossa, eu tenho química com essa pessoa porque eu senti isso, senti aquilo. Só que não tem estudos que comprovam que nós somos quimicamente correspondente mais de 90% com as pessoas. Então, todo mundo dá química comigo. E aí? Então, isso não é um fator preponderante. O que eu preciso avaliar? Primeira coisa são os valores. Tem os mesmos valores e princípios? Ok. Segunda fase, quais são os seus sonhos? Terceira fase, a nossa rotina encaixa no dia a dia, se a gente for morar debaixo do mesmo teto? E por último, atração, que é importante, ter tesão pela pessoa, porque é isso que vai alimentar a chama desse amor mesmo, olhar para ele e admirar. Porque eu falo que é o fator tesão e admiração. Se eu admiro, eu tenho tesão. Perdi a admiração, perdi o tesão. Então, se eu não construir esses pilares que antecede ir à cama com alguém, não vai dar certo essa relação. Eu digo que se você não tiver um checklist disso daí mesmo, né? Se você não pensar, se você errar nessa pré-seleção, você vai gastar muito tempo em treinamento. Isso é desgastante demais. E provavelmente isso não dure por muito tempo. E é por isso que a margem de divórcios é muito grande. Então eu digo que se eu soubesse sobre isso, eu teria feito uma escolha melhor. Perfeito, perfeito. Genial, genial. Gostei dessa resposta. Para a gente fechar, vai. Não, você sabe que a Mas semana prometo passada. que o próximo casamento eu vou acertar. Tá certo, tá certo. Deixa eu te perguntar uma última coisa, prometo. Na sexta-feira, eu acompanho um quadro de um culinarista, né? Que ele fala sobre restaurantes, sobre modas, nesses restaurantes. E na última sexta, ele falou de coisas recomendadas ou não para o Dia dos Namorados, para quem pensa em estar junto com a sua cara metade. Ele falou de algumas comidas. Ele falou: ó, eu sinceramente não levaria a minha namorada, por exemplo, a uma churrascaria.
Outra coisa, eu não levaria minha namorada para um restaurante que aqueles garçons ficassem circulando o tempo todo. Eu não levaria minha namorada para um lugar muito iluminado, né? A gente tem que conversar, tem que ter um clima romântico. Então eu pergunto para você, se você tivesse que escolher um ambiente e uma comida para o Dia dos Namorados, o que você me falaria? Olha, eu gostaria de um ambiente totalmente eu e ele, uma coisa muito pessoal mesmo, e intimista. Eu não gosto dessa muvuca, fila para entrar, que eu acho que é o pior dia que tem para a gente sair, às vezes, para jantar. Então, eu sou aquela mulher que prefere muito mais uma surpresa e um momento mais íntimo, e às vezes pode acontecer isso dentro da própria casa, do que você fazer assim essa correria toda, né? E às vezes tá naquele barulho todo de ambiente muito cheio. A não ser que exista algum bistrô, algum lugar muito aconchegante e que não vai estar com todo esse barulho externo, porque é um momento que se você quer realmente impactar ou ter um momento a dois especial, você precisa ter essa intimidade ali no ambiente também. Tem que ser acolhedor, tem que estar confortável, não pode ter aquela música na tua orelha, aquele monte de gente passando ali, servindo todo mundo. Então eu já preferi uma comida mais leve, porque se fosse uma feijoada e uma churrascada, não vai dar muito certo isso. Você vai passar é mal, você vai querer ir embora logo, né? Ou então vai ficar vai ficar muito, como que eu digo, fica uma situação meio constrangedora. E às vezes você vai comer uma comida que não está acostumada, ainda pode dar um piriri, né, Roberto? Então são coisas que você não pode sair muito do seu convencional, porque o momento ali é mais para que você se conecte com o seu parceiro e converse. Porque hoje é o que está mais raro é você ter tempo de dialogar. E é isso é o que mais é rico dentro de uma relação. É você poder ter essa conversa, olho no olho. Todo mundo está com seu celular, todo mundo está com seus problemas, e a gente não se desconecta do externo. Então é um momento de conexão. E esse momento de conexão você precisa ter o quê? Intimidade. Então aproveitem, vocês que estão casados, aproveite a resgatar essa intimidade do casal. E procure um ambiente mais próximo, onde você possa se conectar mesmo e estar desconectado de qualquer ruído externo. E flores, né, Nelani? Flores não podem E faltar, né? flores. Flores, eu amo flores, mas eu sempre recebi flores de namorado, Roberto. Eu falava assim, mas cadê o cartão? E às vezes não tinha É, cartão. Mas cadê a joia? Porque flor murcha vai pro lixo. Então verdade. eu vou dar uma dica para vocês. Meus homens, olha, presta atenção. Homens que estão nos assistindo, vocês precisam dar a flor, mas sempre com a flor um cartão. Mas não vem com essas frases prontas. Tente, através desse cartão, relembrar algum momento que só vocês dois viveram juntos. Resgate alguma emoção ali nesse cartão. Não é assim, amor, eu te amo. Gente, isso aí da papagaio fala, entendeu? Então comece a trabalhar mais esse lado emocional e límbico para que a mulher possa se conectar. E junto a essas flores, dê algum presente. Não precisa ser uma joia, cara, mas dê algum presente. Não posso uma joia? Pode ser uma bijuteria, pode ser uma lingerie, pode ser algo, um cupom de spa. Que mulher que não gosta de uma massagem, que mulher que não gosta ali de estar o dia inteiro numa clínica ali dos pés à cabeça, unha, cabelo e pele. Então, façam diferente. Saiam dessa zona de conforto e tentem resgatar mesmo a intimidade do casal, porque o homem, quando está afim de conquistar, ele sabe o que deve fazer. Tá certo. Então, Olha, volte a fazer. A dica, Roberta, é volte a fazer o que é, você fez no início do namoro para conquistar aquela mulher. Não pare de fazer isso, de conquistar essa mulher todos os dias. Então, não pare de fazer o que vocês faziam no início do namoro. bacana, bacana. Ó, você falou de lingerie, mas dependendo do caso, a lingerie é mais barato dar uma joia do que uma lingerie, viu? Olha, é verdade, tem lingeries caríssimas, mas Tem, vale a né? pena, porque são coisas que vai, às vezes, impactar aquele momento. Nunca fiz isso. Então, esse efeito surpresa é muito legal, né? É muito interessante isso. Então, nós temos que valorizar essa relação
de anos. E não fazer mais do mesmo, mais do mesmo. Tem gente que Exatamente. escreve as mesmas frases todo ano no cartão, as mesmas flores. Ou então, a mulher sabe quando a pessoa planejou aquele dia e quando o homem realmente ele gastou um tempo e uma energia preparando esse Exatamente. dia. É bem diferente passar numa floricultura e pegar qualquer vaso, a flor já vem meio que capenga, entendeu? Porque foi o que sobrou. A mulher percebe se realmente o homem estava afim de presentear e de fazer alguma homenagem para aquele dia. Então, caprichem, porque quando vocês estão afim, ninguém segura, né? Então, Tá faz de certo. conta que vocês estão querendo conquistar uma mulher nova. E essa mulher nova é a sua nova esposa, a É. mesma de sempre, só que ali de uma forma especial. Bacana, bacana. E hoje eu li um artigo, Leilani, só para fechar. Você falou da lingerie, e eu vi um artigo hoje que a moça falou: menos bege, menos bege. Você Ah, concorda? não, bege a gente não gosta. Bege não, é preto, branco, vermelho. Não saem disso, tá? Tá certo. Tá bom, minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez e até uma próxima ocasião. Até mais, gente. Divirtam-se. Quem tem um casamento, preservem. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. De volta aqui para a reta final do nosso programa, vamos reviver uma entrevista muito interessante feita com o escritor limeirense, músico também, Tocco Heflinger, a respeito de sua mais recente obra, dando continuidade à sua análise sobre a formação industrial aqui de Limeira. Olha, o bate-papo é muito interessante, resgata aspectos históricos de Limeira, fala sobre o Frei João das Mercês. Estarei ao lado do meu companheiro, Antônio Cláudio Bontorim, nesta entrevista especial com José Eduardo Heflinger Júnior, o nosso queridíssimo Tocco Heflinger. Espero que você reveja e desfrute de todos os ensinamentos e de toda a sabedoria que o Tocco transmite nesse bate-papo. Farol de Limeira tem a alegria de receber aqui em seus estúdios o escritor, eu vou até perguntar se ele pode ser considerado ex-letrista e músico também, José Eduardo Heflinger Júnior, nosso queridíssimo Tocco. Que alegria recebê-lo aqui, Tocco. Seja bem-vindo. Eu também, é recíproco. Eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Agradeço muitíssimo a essa oportunidade que você me dá aqui no Farol. Bacana, bacana. Você pode ser considerado músico também, né? Sim. Tem 5 LPs gravados, né? Exatamente. E a gente tem clipes na Globo, tudo, mas isso é coisa do passado, né? Agora eu só canto debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro? É. Eu também já joguei no Palmeiras, é coisa do passado. Jogar bola também é isso aí. Mas mais uma obra eu gostaria de já... No começo do nosso bate-papo, o Tocco é autor de A Indústria no Berço da Imigração Europeia, volume 1, e agora ele lança o volume 2, né? Deixa eu até mostrar esse aqui, que é o volume 1, né?
E agora o Toco está lançando aí a sequência desse trabalho, a indústria no berço da imigração europeia. É um assunto que, particularmente, Toco, me chama muita atenção, porque eu também sou filho dessa geração industrial aqui de Limeira, que aos poucos ela foi se transformando demais, né? Ela se transformou demais, algumas empresas, infelizmente, desapareceram ao longo da história, e você faz esse registro histórico, principalmente, como é que eu vou te dizer, né? Desse colegiado de visionários que nós tivemos aqui na nossa cidade, né? Então, eu gostaria que você, resumidamente, fizesse aí a abertura, uma descrição dessa obra que dá sequência ao primeiro volume. Sim. Bom, no primeiro volume, só para ser bem rápido, né, assim, nós falamos sobre Máquina São Paulo, trazendo fotos espetaculares e inéditas, né, da Máquina São Paulo, e do Ribeiro Parada, da Varga, do Newton, da Caixa de Fósforos Cabeça Branca, e, enfim, e logo em seguida esse segundo volume vem com a história da D'Andrea, isso falando das máquinas, da indústria de máquinas, né, que faz parte do nosso acervo, né, de empresas. E aí ocorre que nós também falamos sobre a agroindústria, desde o primeiro volume, desde 1809, em período anterior à constituição da nossa da povoação que daria origem futuramente à cidade de Limeira, né? Não tinha ainda essa povoação em 1809. Nós pertencíamos a Piracicaba, que por sua vez também pertencia à Vila de Itu. Então nós éramos uma região de Piracicaba que era uma freguesia da Vila de Itu. Então nós fomos no Arquivo do Estado e lá eu pesquisei o mapa de habitantes de Itu, que mostra gente aqui presente já plantando e com indústria de açúcar, né, inclusive exportável, né? E, aliás, foi a agroindústria responsável, nesse momento, que era a cana-de-açúcar, né, pela origem de Limeira, né? Porque tinha gente muito importante aqui, como a gente viu logo em seguida, quando a Vila Nova da Constituição, que é Piracicaba, né, consegue se eleger, passar a ser vila, ela se desmembra de Itu e nós ficamos como freguesia de Piracicaba. Né? Então, ali você vê Senador Vergueiro, Barão de Cascalho, Barão de Campinas, uma opção de pessoas já em 1822, por aqui. Também em período anterior à formação da povoação. E foi essa gente, o Senador Vergueiro, o Senador Vergueiro ainda não era o membro da regência trina provisória, né, que seria depois. E o Barão de Cascalho, o Barão de Campinas e outros, né, fazendeiros, né, aqui donos de engenhos dessa região, eles pediram ao governador, ao Enhausen, em 1820, para a abertura de uma estrada, né, onde eles pudessem, então, escoar a produção, inclusive uma produção industrial já com produtos de açúcar redondo exportável. E eles foram atendidos. Em 1826 abre ao tráfego essa estrada, e ao lado dela, às margens dessa estrada, começaram a aparecer arreiro, ferreiro, isso e aquilo. E onde foi isso? Todo mundo fala, não, foi lá no Ribeirão Tatu, porque foi aqui. Não, foi aqui na Rua Doutor Trajano, né? Principalmente atrás da matriz. Né? Então você tinha ali, você consegue ver pelo desenho do célebre Hercules Florence, né? Hercule Florence, né? Que era o desenhista da expedição Langsdorff, que saiu daqui do Tietê e foi até o Amazonas. Eles iam com desenhistas de primeira grandeza, desenhando a fauna, a flora brasileira e tal, e ele fez o desenho da povoação de Limeira em 1839, ou seja, 13 anos após a sua formação. E ali você pode ver a Rua Doutor Trajano, você
consegue ver a Santa Cruz, enfim, aquela área do entorno da capela na época, né? Tá. Isso aí foi uma coisa difícil de comprovar, porque havia registros na Câmara Municipal de 1824 e tal. Aí eu fui até a Cúria Metropolitana e lá eu tive acesso a esse documento que mostra que Limeira ela surgiu em 1826, juntamente com a capela, no mesmo tempo. No né? mesmo tempo. É. Deixa eu ver se o Cláudio já tem condições de falar com a gente. Agora sim, Cláudio, bem-vindo. Está curtindo uma aula de história, né, Cláudio? Um abraço. Sim, eu tenho acompanhado o trabalho do Tocco aí há muito tempo, né? Desde que ele começou com os primeiros livros dessa fabulosa história que Limeira nos revela, né? E então, mais uma vez, quero agradecer a presença dele aqui com a gente para conversar sobre esse tema, né, que é fabuloso, né? E a gente sempre se depara, e eu gosto sempre de enfatizar, apesar da gente estar falando sobre a questão industrial, de que ele enfatize a questão, né, que muitos ainda cultivam como lenda ou como mito, que é a do Frei João das Mercês, né? Ele tem uma visão específica, ele tem uma visão bem interessante a respeito disso e gostaria que ele falasse em rápidas palavras um pouco dessa história também. Claro, um abraço a você. O meu jornalista, ele colaborou comigo para assinar a revista Povo, né? Em 1984 nós criamos. E eu gostaria só de fazer um preâmbulo, que os livros eles são patrocinados pela Lei Rouanet. E é muito importante isso, porque assim eles barateiam o custo e a gente consegue fazer aquilo que seria impossível para 31 livros nós conseguimos fazer até aqui, né? Então, respondendo ao Cláudio, eu vejo assim, a história de Limeira ela é comprovada documentalmente, assim, sem dúvida nenhuma, a respeito da formação da povoação. Quanto à história do Frei, que eles vêm com uma lenda no dicionário já diz que é algo que não se comprova. Né? Então, mas não é por isso que nós também não podemos, né, ter a lenda. Eu não sou assim radical com relação a isso. A lenda, mas com uma diferença. Ela lesou o conhecimento dos limeirenses, porque nós, eu, você, Beto, aprendemos na escola a lenda do Frei como história. Sim, e dúvida. Isso saiu em todos os cantos e todo mundo achava que era isso mesmo, né? E, na verdade, é uma lenda. Mas Roma também tem uma história muito rica, mas eles cultivam a loba. Né? Exato. Então não tem problema nenhum, quer dizer, sabe, olha, isso é uma lenda, não se comprova, mas é interessante como lenda. Agora, a história de Limeira é riquíssima. Nossa, Limeira é berço da imigração europeia, por isso é indústria no berço da imigração europeia. Muitos falam, não, inclusive no segundo volume eu coloco um pingo nos is aí, a respeito de considerarem os ônibus da cidade, tem aí, que é berço da citricultura nacional. Não é. Limeira não é berço da citricultura nacional. Cananéia já tinha laranja em 1500. Lá, 1502, 1503, lá um degredado foi colocado lá para ficar numa ilha, e aí ele plantou. E aí alguns viajantes, posteriormente, né, Américo Vespúcio e tal, eles passaram por lá e constataram, escreveram, inclusive na história do Brasil, né, natural do Brasil. E aí, nós, sabe, aquela história do bairrismo, não dá para ser bairrista na hora de fazer história. Sim, né? sim. Nós somos pioneiros na exportação de laranjas para a Europa, que a gente também trata disso no segundo volume, né? Porque a continuação, porque a gente está lá, como eu já disse, no primeiro volume com açúcar, depois vem o café, que foi o grande boom, né, da nossa indústria, agroindústria, né? E por isso, atrás do café veio a estrada de ferro, que trouxe uma evolução muito grande para todas as indústrias que se instalaram posteriormente, para
Enfim, foi assim uma coisa muito importante. E o café foi responsável por isso, assim como o açúcar pela formação da povoação. Depois vinha a laranja. E aí a laranja teve problemas, né? Nós tivemos problemas com a guerra, atrapalhou muitíssimo a exportação com o fechamento dos portos, né? E depois também a tristeza, o cancro, enfim, a laranja. E aí voltamos para a cana-de-açúcar, né? Que hoje nós temos laranja, nós temos, é claro, né? E Limeira foi o maior viveiro cítrico do mundo. Só que na época em que o Alckmin era o nosso governador, ele exigiu, e eu achei que estava correto isso, o plantio das mudas em estufas. E os nossos produtores não acompanharam isso, né? Apesar de terem um conhecimento maravilhoso a respeito do assunto. São heróis. Nós temos aqui um acervo de produtores de mudas que realmente, conquistou o mundo como sendo o maior viveiro cítrico do mundo, né? E aí a gente fala sobre o pioneiro da laranja também em Limeira, no segundo volume, que foi o Mário de Souza Queiroz, lá onde era o Limeira Clube. Sim. Né? Até tristeza de dizer que era o Limeira Clube, né, Beto? E era a casa dele também, né? Era a casa dele ali. Era a Chácara Santa Cruz, né? É. Onde ele fez o plantio e trouxe gente da Alemanha para poder, digamos assim, fazer progressos imensos no plantio. Mas antes disso, ele conseguiu um acervo de mudas indiscutivelmente maravilhoso e reconhecido até pelos primos dele, lá pela Exalc, né? Você, às vezes eu saio de carro por aí, e a gente sempre faz aquele caminho do trabalho para casa e tal, né? Quando você muda um pouco assim o caminho, eu fico lembrando da minha infância, lembrando das escolas antigas, né? E é um assunto que eu já comentei várias vezes com o Cláudio. Você deve se entristecer também quando você vê. Agora parece que deu uma parada. Não sei porquê. Mas, de repente, os nossos casarões, os nossos ícones históricos estão sendo desmanchados, estão sendo demolidos. Veio abaixo e em menos de um ano tinha uma farmácia lá no lugar, né? E aí eu comentava com o Cláudio, e eu queria sua ajuda também agora, porque nós estamos dizendo o seguinte: às vezes, para o proprietário, essas famílias elas vão se dividindo, né? Os sucessores, muitas vezes tem sucessores que estão fora, e às vezes não tem nem recursos para manter aquele imóvel, né? Você não acha que já está na hora de Limeira ter alguma legislação um pouco mais incentivadora para que esses casarões, o nosso patrimônio histórico, você me perguntaria como? Sei lá, IPTU, ajuda de manutenção, desde que você comprovadamente veja que existe um valor histórico naquela construção. Limeira parece que está muito devagar nesse ponto, se é que já fez alguma coisa ao longo da história. Fez alguma coisa, mas foi bem dito, alguma coisa apenas, né? Nós não progredimos nesse assunto. A gente começa um governo, termina o governo falando disso, daquilo e tal, e no final passa o traço e nada, né? Ou muito pouco foi feito. Então, eu acho que essa legislação já estaria há muito tempo deveria ser obedecida e criada para poder a gente, mas também tem que tomar muito cuidado para saber o que tombar, né? Porque não é qualquer coisa que você vai tombando, né? Tem muitos imóveis que já foram descaracterizados completamente, né? E tem outros que não. Então a gente tem que preservá-los, mas também incentivar os seus proprietários para que eles não fiquem lesados diante de uma situação que é boa para a história, é boa para os referenciais, né? Porque você passa num lugar, não está mais aquele grande prédio, aquela coisa, realmente falta alguma coisa. Por isso que eu queria a sua impressão como historiador, como pesquisador. Fica triste. Eu fico muito triste com isso, claro, sem dúvida. Já falamos sobre isso, né, Cláudio? Já falamos bastante sobre isso, e vale lembrar também
que com toda essa produção que o Toco fez, né, em termos de história, ele é responsável hoje, isso daí eu posso atestar, né, pela manutenção e pela recuperação do acervo do Museu Major José Levi Sobrinho, né? Se não fosse um trabalho que ele fez quando ele esteve à frente como diretor do museu, para a proteção do acervo, nós provavelmente teríamos um acervo totalmente comido pelo cupim, por traças e por outros insetos, né? Isso também é importante ressaltar. E também lembrando que toda essa produção que ele faz com incentivo da Lei Rouanet, ela também vai para as instituições públicas, né, Toco? Você tem por objetivo e também faz parte desse contrato levar esse material histórico também às instituições públicas de ensino, né? Sem dúvida, eu dou 1000 livros cada edição, né, dos meus 31 não, porque foram 14 pelo Ministério. Dos 14 últimos livros que eu fiz, eles têm doação de 1000 exemplares para a Unicamp, para escolas públicas, museus públicos, só público, né? Os privados pagam, né? E pagam um preço módico, né? E aqueles que querem adquirir os livros, que ainda restam, não são todos, né? Os títulos que ainda restam para comercialização, a banca Quarto Centenário do Seu Chico, da Praça Toledo Barros, só na Praça Toledo Barros, é exclusivo aqui em Limeira de vendas. E além disso nós temos o Disque Livro, que a pessoa liga no WhatsApp, né? 19 99643 2855 e faz o pedido do livro e recebe, o limeirense recebe sem pagar o transporte, né? E os que são de fora das regiões aí, nós vendemos muito livro para comunidade suíça, alemã e italiana, por conta dos livros que nós fizemos sobre a imigração, que aliás mudou a história do Brasil, né? Tem muita coisa que a gente conseguiu na Suíça que desmentiu muita coisa e deu crédito a outras, né? Então é isso, quer dizer, a gente tem uma obrigação com o Ministério, é uma contrapartida. Eu acho muito legal isso, porque você doa e o pessoal que não tem condições, ou então as escolas públicas mantêm esse acervo para que as futuras gerações possam conhecer. Não, e você sabe de uma coisa que é mais importante talvez do que isso? Não é... Por exemplo, ontem eu estava com meu irmão aqui, eu mostrei para ele o livro, ele começou a ver, eu falei, nós precisamos terminar a nossa reunião. Eu falei, mas tá bacana esse negócio aqui, porque a gente conhece, né? A gente que é daqui, sim, a gente claro, conhece os sobrenomes, as famílias e tal. Já estamos chegando quase no final da nossa entrevista, então dá tempo para mais algumas perguntinhas. Semana passada eu tive o privilégio de bater um longo papo com a doutora Dora Cavinato. Sim. Esposa do meu queridíssimo e saudoso professor Milton de Almeida. E num dado momento ela falou, puxa, não, nós tínhamos visionários, né? O meu pai mesmo, até hoje eu não sei como é que ele começou com o negócio da pedreira, mas ele teve aquela ideia, investiu naquela ideia, né? E deu certo, existe até hoje a Pedreira Cavinato, é claro. Você poderia identificar um elo comum entre esses visionários aí que criaram esse parque industrial aqui em nossa cidade? Eles já trouxeram isso de fora, da Europa? Ou foram as oportunidades que chegaram? Porque não era fácil, né? Tudo era difícil antigamente. Não, você aperta um botão do celular, chega uma pizza na sua casa, você paga uma conta no banco e tal. Você encontra algum elo entre eles? Alguns, mas na verdade esse pessoal eles eram fora do série, né? Ou seja, você pega, por exemplo, um doutor Trajano, né? Um sujeito que ele criou o conjunto de beneficiamento de café que era por impacto. Ele quebrava o coco do café e daí ele separava por tamanhos, né, os grãos de café que saíam da máquina, e ganhou o prêmio da Internacional de 1920 no Rio de Janeiro. Como foi isso? Ele estava com estilingue,
que pouca gente sabe esse nome, mas é um atirador que você, né, é uma forquilha, né, que você vai lá na Jabuticabeira, pega tal e joga pedrinhas. Ele jogava coco de café na parede da chácara aqui, onde hoje onde era o zoológico. Onde era o zoológico aqui. E ali ele prestou atenção naquilo e criou uma máquina que produzia impacto, jogando o coco de café com rapidez numa chapa de aço e quebrava, né? E aí você pega um Júlio Varga, né, que começou tudo com o pai dele, mas na verdade o Júlio foi o criador dos freios, né? Assim, ele começou, não, como é que eu vou fazer, tal, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, mas freio acho que eu posso dar um jeito. E ele fazia freios para reposição de carros importados, né? E foi indo. Ele contando a história no livro, né, Memória da Varga, nossa, assim, é impressionante. Ele contando, falou, olha, se eles chegassem aqui, se a Volkswagen chegasse aqui e visse a gambiarra que nós fazíamos, né? Só que o resultado da gambiarra era fantástico e maravilhoso. Era eficiente, né? E depois, paralelamente, foi construindo, fazendo e arrumando tudo de acordo com as especificações de uma empresa que fazia freios, né? Mas assim, nossa, ele contando isso é maravilhoso. Você vê, sabe, a criatividade, a coragem, né, para poder se meter num ramo que as cartas são marcadas, né? É um ramo internacional, e ele ser depois reconhecido como fornecedor super valorizado da Ford, da Chevrolet, da Volkswagen, né? Assim, e entrando num ramo onde tinha ali empresas que não davam nem atenção para a Volkswagen, né? Porque eram grandes produtores de freios, a Bendix, né? Só que a Bendix começou a agir assim e o Júlio entregava em dia e com qualidade, tomou o mercado. Tudo, ficou tudo para o Júlio. Cláudio, para a gente caminhar aqui para o encerramento, vamos a mais uma perguntinha sua, por favor. Ô, Toco, você está lançando esse segundo volume, né? Você tem mais algum sobre a indústria limeirense já engatilhado, já pensado? Eu tenho alguns que eu já fiz, por exemplo, esse que eu acabei de citar, que é a Memória da Varga, que é especificamente sobre a Varga. E tem depoimento do Newton Mazzutti, que conta a história da Newton, né? Da Unimed. A Unimed não é indústria, né? Mas tudo bem. E aí, na verdade, eu estou agora trabalhando com a biografia do Virgínio Meto, que eu comecei a fazer esse trabalho em 2006, para Mariângela, a filha dele. Aí depois a coisa ficou parada e agora conversamos e tudo indica, eu consegui aprovar no Ministério a edição, né, tal. Vamos ver, eu já estou assim no final. É uma coisa fantástica, você contar a história política de Limeira, né, ali dentro do Virgínio versus Jurandir Paixão, né, e não vou contar o que aconteceu, deixa para depois. A gente marca um dia, só para dar um spoilerzinho aqui, bacana. Claro, eu gosto muito de história, da história da cidade. Eu precisa vir mais vezes aqui no nosso programa, viu? Precisa vir mais vezes. Eu agradeço. Independente da data de lançamento dos livros, para falar um pouco da nossa história, né? Resgatar isso. Que lamentável. Esses dias eu vi aliás, isso é muito normal, né? Quem dá uma sapeada, antigamente chamava sapeada, né, nas mídias sociais. Sim, eu não sou ativista desse meio, mas dou uma olhadinha, né? E tem sido muito comum eu me deparar com vídeos assim, dizendo que em pouco tempo tudo isso se acaba, né? A vida passa, né? Tentando transmitir alguma mensagem boa para que a gente possa aproveitar o presente, porque o futuro é incerto, mas o passado é certo, e você traz o passado de uma maneira muito gostosa, muito agradável, mesmo de pessoas que estejam como eu, muito desapontadas e decepcionadas com os rumos que Limeira tomou nos últimos anos, né?
Meu filho gosta muito daqui, ele está na Austrália agora, mas ele gosta muito de Limeira. Eu falei, não sei, por que tanto amor por Limeira, filho? Pai, porque eu gosto daqui, então eu gosto de ouvi-lo, ele mantém essa chama acesa. Genético, né? Inclusive no livro do Virgínio eu cito o seu trabalho junto... você colaborou demais comigo, não sei se você se lembra, mas eu pedi para pesquisar o Virgínio em todo o período no acervo da Gazeta. Exatamente. Muita coisa veio de lá. Isso é muito bom. Então, você que traz isso para a gente, aí venha mais vezes para a gente conversar sobre Limeira, falar sobre a nossa praça, falar sobre... Porque essa geração está indo embora. Eu digo assim, a geração da minha mãe, né, do meu pai. Meu pai foi embora muito cedo, né? A minha mãe faz 3 anos, mas ela não se cansava de contar histórias do centro, das pessoas, como é que ficavam, os hábitos, né? Sim. Nessa casa, inclusive, onde está o estúdio do Farol, era a casa dos meus avós, né? Ela se mantém até hoje. Daqui para ir para a praça lá para namorar, por exemplo, Dia dos Namorados, uns que andavam para um lado, outros que andavam para o outro. Então, esse bate-papo, eu gostaria que você nos proporcionasse essas aulas mais vezes, viu, Toco? Sim, e no livro do Virgínio a gente conta a respeito disso, e do Júlio também, porque eles se conheceram, os casais, o Júlio e também depois o Virgínio, né? O Virgínio Meto conheceu a esposa, Dona Hermínia, na roda da Praça Toledo Barros, né? E olha que ela era filha do Chico Pazelli, né? Era um homem bravo que não tinha... E ela tinha aqui com a tia Landa, que morava do lado do jardim, ficava na janela olhando, né, para tudo que... Era comum. É isso aí. Valeu. Cláudio, muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Até a próxima. Um grande abraço, amigo. Foi bom demais aqui. Grande abraço, e se a gente continuar conversando aqui, você sabe que a gente termina esse programa às 5 horas da tarde ou à noite, né? Tem razão. Grande abraço, Toco, obrigado. Obrigado Valeu. a você também. Mais uma vez, Toco, muitíssimo obrigado. Deixa eu mostrar rapidamente, não custa nada. Então, para repetir aí, essa é a obra nova, né? É o segundo volume. Sim. Segundo volume, está aqui. Aliás, o material riquíssimo, riquíssimo em fotografias. Mais de 200 fotos. Maravilhoso. E o papel, né? Tudo Sim. de altíssima qualidade, vale a pena. Então, Toco, mais uma vez, só para a gente fechar, onde as pessoas podem conseguir o livro. Na banca Quarto Centenário da Praça Toledo Barros, do seu Chico, né? E isso é, assim, em locais é o único que vende. Tá. Daí a pessoa pode pedir Tá. pelo WhatsApp 19 99643 2855 e também no e-mail imigracal, ou seja, imigração sem acento, sem cedilha, .resgate@hotmail.com. Imigracal, deixa eu ver se tem aqui. Tem tudo aí, telefones para vendas. Aqui. Tá. Opa, então vou inserir na matéria que nós faremos daqui a pouquinho. Estará no portal da Tribuna de Limeira e no Farol de Limeira também, esse podcast aqui com o Toco Refletir. Toco, até a próxima. Muito obrigado, Sucesso. Beto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito bem, bacana, né? Voltaremos amanhã ao vivo, às 10 da manhã, no Farol de Limeira. Até lá.